Diálogos contemporâneos. Diálogos contemporâneos. Em Campo Grande, Brasília, de 12 de março a 12 de junho. 22 conferências com intelectuais, ativistas e escritores discutindo grandes temas da atualidade: educação, cultura, meio ambiente, redes sociais, questões de gênero e diversidade, mobilidade social, afetividade e vida urbana. Grandes transformações no Brasil e no mundo em diálogos abertos com Márcia Tiburi, Renato Janine Ribeiro, Célia Chacriabá, Viviane Mosé, Djamila Ribeiro, Gessé Souza, Fernanda Caengang, Vladimir Safatli, Inácio de Loyola Brandão, Luiz Gonzaga Beluso e Miriam Goldenberg. Diálogos contemporâneos, refletindo um mundo em movimento, o que nos preocupa, o que nos move. Realização: Associação Amigos do Cinema e da Cultura. Uma ótima noite para todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza em Brasília e em Campo Grande, simultaneamente, no período de 12 de março a 12 de junho. 22 palestras, todas com entrada franca, no Museu da República e na Universidade de Brasília, no Distrito Federal, e na Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Todas as conferências e os debates são gravados e também transmitidos ao vivo pelo Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão acompanhando pela internet, sugerimos que convidem os amigos e amigas para que também possam participar. Registramos nossos especiais agradecimentos à deputada federal Érica Cocai, que destacou a emenda parlamentar de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. A nossa gratidão. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Zelito Passos e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Agradecemos o apoio do Ministério da Cultura, da Universidade de Brasília, da Secretaria de Cultura do DF, da Rádio Cultura FM e do Museu Nacional da República. Antes de iniciarmos a conferência, informamos que ao final da exposição do palestrante haverá debate. Aos que quiserem participar, solicitamos que as perguntas sejam feitas por escrito e entregues a nossos auxiliares. Convidamos agora para subir ao palco e compor a mesa o jornalista Beto Almeida, que fará a mediação do debate. O tema da conferência de hoje é Mobilidade Social e Empreendedorismo, o Estado, o mercado e as possibilidades de superação das desigualdades e de ascensão social na sociedade brasileira. E para falar sobre o tema proposto, convidamos o jornalista Luiz Nassif. Gostaríamos de convidar ao palco o diretor-geral do projeto Diálogos Contemporâneos, Nilson Rodrigues, para nos falar sobre esta iniciativa. Obrigado a todos que vieram. Obrigado, Luiz Nassif, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Beto Almeida, nosso colaborador permanente, quase sempre conosco nas atividades que nós desenvolvemos aqui no Cine Cultura, em Campo Grande, enfim, o Beto Almeida sempre colaborando com suas ideias e com suas reflexões. Olha, as minhas palavras são breves, para agradecer a vocês, agradecer ao Luiz Nassif por ter topado de fazer parte desse projeto. Ontem ele esteve em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e hoje está aqui. Como eu disse em outras ocasiões, esse projeto ocorre aqui e em Campo Grande. Eu quero
pedir a vocês que nos auxiliem na divulgação para a semana que vem. Terça-feira que vem nós teremos aqui a Miriam Goldenberg falando sobre vida urbana, sobre afetividade, né, sobre a vida nas grandes cidades. Então eu peço a vocês que transmitam esse convite adiante e será a última conferência desse ciclo que nós planejamos. Por fim, eu quero fazer mais um convite para vocês. Amanhã nós vamos ter a exibição do filme Dedo na Ferida, do Silvio Tendler. E ele estará conosco também para fazer o debate. Então, vocês estão convidados amanhã para estarem conosco no Cine Cultura Liberty Mall para assistir ao filme Dedo na Ferida e, depois da sessão, debater com o diretor Silvio Tendler como ele está vendo o capitalismo, especialmente o capitalismo financeiro, na sociedade contemporânea. O horário, 20 horas. Amanhã, 20 horas, pode chegar mais cedo, não há problema, tomar um café lá conosco. Muito obrigado, mais uma vez, Luiz Nassif, é com você, Beto. Passamos agora a palavra ao jornalista Beto Almeida, que fará a condução e a mediação do debate. Muito obrigado, boa noite a todos e todas que estão aqui, dando seguimento a esse interessantíssimo diálogos contemporâneos. Muito bem-vindo, Luiz Nassif, jornalista muito conhecido, que apresentou durante muito tempo Brasilianas na TV Brasil, editorialista e articulista da Folha de São Paulo, atrás foi até do seu conselho editorial, e agora caminha muito pela internet, provocando aí um aceso debate, necessário debate sobre rumos do Brasil e de reivindicação da reconstrução da democracia. O tema de hoje é um tema muito grato também para o Nassif, porque em seus livros, artigos, ensaios de jornalismo econômico, por diversas vezes ele fez abordagens muito originais em torno desse tema, mobilidade social e empreendedorismo, o Estado, o mercado e as possibilidades de superação das desigualdades e de ascensão social na sociedade brasileira. Indo direto ao ponto, se isso já era estruturalmente difícil, mesmo com as reduções importantíssimas de desigualdades ocorridas, por exemplo, nos governos de Lula e Dilma, mas ainda assim os obstáculos estruturais permanecem, hoje com o golpe e com essas novas políticas que reduzem os investimentos do Estado, ficou muito mais difícil, quase que intransponível. Por aí começamos. O que já era difícil, o retrato histórico dessas dificuldades e como que o golpe agrava dramaticamente tudo isso. Comece por aí, Nassif. A única certeza que a gente tem sobre o golpe é que no dia 1º de janeiro, não, 2 de janeiro, o Temer vai preso. Você tem um conjunto de pessoas no poder que você sabe que assim que esse poder vão presos. E você tem um Supremo que permite isso, uma Procuradoria que permite isso. Falamos só um pouquinho primeiro o que era essa construção, esse combate à desigualdade, e um ponto que vai ser muito importante daqui para adiante, para todo mundo que está preocupado com a desigualdade e com as lutas sociais, que é a questão do empreendedorismo, do pequeno empreendedor, que em geral, digamos, é um discurso apropriado pelo mercado. O mercado fala da meritocracia e do conjunto de fatores, o empreendedor, ele só acredita no empreendedor que monta aplicativos de computador, né, de celular. Mas o empreendedorismo hoje em dia, ainda mais com essa 4ª revolução industrial, o empreendedorismo ele é uma faceta do trabalho.
Ou seja, a solidariedade entre os sindicatos, entre os trabalhadores e os pequenos empreendedores tem que ser total. Estão no mesmo campo. Muito hoje desse pequeno empreendedorismo é uma maneira de driblar o desemprego. Nós estávamos num processo de construção que vinha com várias frentes. Você tinha as políticas sociais, tipo Bolsa Família, Brasil Carinhoso, muito relevante para trazer o pessoal lá dos cafundós, trazer para a civilização, mas nós tivemos uma ampla revolução na questão da formalização do emprego. Isso aí levou a um grau de... O mercado de consumo ampliou-se daquela maneira pela formalização do emprego. A formalização trouxe melhoria da arrecadação do INSS, melhoria da arrecadação do imposto de renda, passou a criar uma geração de trabalhadores jovens entrando na idade do trabalho, trabalhando com previsibilidade. Ou seja, como é que eu vou planejar a minha vida para ter uma velhice tranquila, passar a ter crédito, todo um conjunto de fatores. E para as pequenas e microempresas, nós tivemos uma era de ouro, por pouco tempo. As legislações que surgiram aí do MEI, a questão das compras públicas, mesmo com toda a dificuldade de ser implementada. Nós tínhamos uma articulação, num certo momento, que você olhava e falava, puxa, finalmente o Brasil deu certo. Você pega o que acontecia, por exemplo, no pré-sal. O pré-sal tinha uma área que a Petrobras reservava para pequenas empresas, no Prominc lá. Então o Sebrae vinha, dava consultoria na parte administrativa, a Petrobras fazia as compras onde você podia ter fornecimento de pequenas empresas, daí a Confederação Nacional da Indústria monta o movimento empresarial pela inovação, grandes empresas ajudando a cadeia produtiva a ter um avanço, todo um conjunto de fatores. O salário mínimo teve um papel essencial aí para a inclusão. Até interessante que uma vez o IBGE soltou um estudo mostrando que em 54% dos lares que você tinha aposentado e pensionista, eles eram renda de família. Ou seja, aquele dinheiro a mais é que permitia aos filhos ou netos entrarem mais tarde no mercado de trabalho para poder estudar e tudo mais. O Brasil, quando você pega essas contas, o eficientismo do mercado, se você fosse fazer uma conta correta sobre as chamadas externalidades positivas, você diria o seguinte: o salário mínimo, ao dar renda para essas famílias, ele reduziu os gastos futuros de segurança, se a gente for transformar tudo em questão monetária, porque tornou aquelas crianças menos suscetíveis a ser financiadas pelo crime organizado. Reduziu os gastos de saúde, porque tornou esse pessoal pode se alimentar, ter remédios e tudo mais. Agora, todo esse modelo, todas essas políticas, essa construção de políticas dependiam de uma decisão política, de governo, obviamente, e do papel central do Estado. A grande dificuldade que nós temos hoje com essa polarização monumental é que num país desenvolvido, um país que você tem a racionalidade, tem uma mídia racional, tem partidos políticos racionais, você tem um espaço para o mercado e tem um espaço para o Estado. Mas quem conduz é o Estado. É o Estado que define os setores prioritários, é o Estado que protege as minorias, é o Estado que protege os vulneráveis. Não é o mercado é concentrador de renda. Então o mercado é um animal que, quando bem conduzido, ele pode ser relevante. Você pode ter capitalização de novos setores aí através do mercado de capitais, desde que os juros fossem civilizados, que nunca foram, nem no período de Lula, nem no período de Dilma, mantiveram a herança maldita que veio lá de trás, por conta de um modelo de poder, de um sistema de poder aqui que nunca foi implantado adequadamente. Isso é uma coisa. E daí nós entramos no cerne da questão, até para poder entender o golpe. Esse golpe é um capítulo, talvez, mais relevante da luta globalização versus projeto nacional. Nós tivemos em 2008 aquela crise dos derivativos. Essa crise, ela desmudou completamente esse mito da desregulação de mercado.
Esse mito ele garantiu eleições no país, mesmo segurando todo o desenvolvimento dos países. É a história da lição de casa, lembra? O Malan dizia, quanto para nós, né? Se quem fizer a lição de casa, você se sacrificar não sou eu o capitalista, é você o trabalhador, é você que recebe o Bolsa Família. Se a gente sacrificar, daí o país se desenvolve e no fim do arco-íris você vai ter um pote de ouro. Daí você passava o ano inteiro, chegava no final do ano, uma situação que estava pior ainda, porque o sacrifício não foi suficiente. Então, digamos, essas formas de manipulação da opinião pública dependiam de dois fatores, né? Da academia, cooptada pelo mercado, os economistas que vão para a área de mercado, e pela mídia. A caracterização da mídia, um discurso único. Essa questão da Petrobras, a gente pode abordar mais à frente para mostrar o mal que faz para o país, um discurso único, né? E daí você tem uma guerra entre a globalização e o projeto nacional, que é uma guerra que vem do século XIX. No século XIX nós temos o próprio Barão de Mauá lá. Eu dei uma entrevista com o documentário do Barão de Mauá. Mauá, nos anos 90, aquela biografia do, como é que chama, Jorge Caldeira, apresenta o Mauá como as virtudes do mercado, que foi engolido pela inveja dos políticos. Não, o Mauá se fez com o Estado. Se fez comprando políticos. Lá, até os ventos viraram e casou. Não tira o mérito dele ser um visionário lá, mas desde lá de trás, o Estado, os serviços públicos sempre, a dívida pública sempre foi o grande negócio dos bancos. No século XIX, você não tinha as grandes corporações, eram os estados nacionais que eram os maiores clientes do banco. E o Brasil era o que o Mauá faz aqui é interessante essa questão do Mauá. Ele consegue, por exemplo, da coroa, a remuneração pela construção das estradas de ferro, uma taxa de 4% ao ano, que era uma barbaridade naquele período. Uma barbaridade de taxa real. Então, as companhias compravam sem controle nenhum. Todo o gasto que ela registrava na contabilidade, você tinha 4% em cima. Ele monta o Banco do Brasil e começa a emprestar para ele mesmo. Daí começa uma chiadeira, tem conflito de interesse. Daí o que ele faz? Ele manda um comunicado público dizendo que, para evitar falatório, ele e toda a diretoria não iriam receber salário. Ué, o salário é migalha perto do que ele ganhava. Então, digamos, esse jogo entre o senso comum e as grandes tacadas do mercado sempre fez parte da história do país. Tem um livro que eu lancei em 2005, Os Cabeças de Planilha, que eu pego o Rui Barbosa. É interessante o Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa, o Celso Furtado, esses mecanismos do mercado são muito sutis, exigem conhecimento técnico, que não havia na época. Então, quando você tem a troca de moeda, na época, padrão ouro, luta por padrão papel, o Celso Furtado saudava o Rui Barbosa como um grande desenvolvimentista que saiu do jogo do ouro e permitiu inundar a economia de crédito. O Rui Barbosa utilizou isso aí, ele criou um banqueiro dele. Sempre que você muda moeda, você pode dar grandes tacadas aí. Isso aí vem lá de trás, nas guerras napoleônicas, aí o banqueiro escocês, John Law, ele lançou o papel moeda, né? Em vez do laço em ouro, você tem um papel aqui garantido pelo Estado Nacional. E foi um negócio tão grande que ele chegou a comprar a Louisiana, os Estados Americanos, até quebrar depois com jogadas especulativas. O Rui Barbosa, quando você muda padrão ouro, padrão papel, ele pega o banqueiro dele, Daniel Dantas dele, na época, lá, o conselheiro mais rico, era um banqueiro sem capital, mas o banco dele ganha poder de emissão, vai emitir dinheiro. E a contrapartida seria reduzir a dívida pública. No fim, usa o dinheiro para as grandes tacadas aí, acabou levando ao encilhamento. Quebra o país aí, entra o Floreiro Peixoto, foi o Rui Barbosa para correr. E o Rui Barbosa diz que, quando veio o Plano Real, repete-se o mesmo padrão. Mesmo padrão, nesse meu livro eu conto. E lá atrás você já tinha essa questão do Estado Nacional versus o capital externo. O que ao capital externo, eu digo, esse capital gafanhoto, não é a multinacional que se instala, que produz aqui, é aquele capital que vem, morde e volta. Para eles não interessa o Estado como garantidor ou como criador de um ambiente econômico, porque ele quer comprar os ativos existentes. Se você tem um BNDES
que dá um crédito razoável, o único crédito civilizado para o empresário industrial, isso valoriza o empresário industrial e torna mais caro o ativo para o empresário financeiro. Então eles querem, digamos, e daí você fala, não, mas que nem fizeram agora, acabaram com os recursos do BNDES, o mercado vai suprir de recursos. Não vai. Se tem um tesouro que paga uma taxa real de 4% ao ano, 5% ao ano, para você emprestar ou investir para ter um retorno maior ainda, isso é impossível, é impraticável, inviável. Bom, como que começa essa questão da Lava Jato e desse golpe que leva ao poder o pior agrupamento político da história moderna do país? O mesmo agrupamento que, quando o Fernando Henrique se enfraqueceu lá com aquela maxi-valorização, veio e chantageia o Fernando Henrique, consegue o Ministério, Padilha, Moeda Franca, esse pessoal todo. Depois, quando veio o Mensalão, a mesma coisa. O PT se enfraquece, eles vão lá, e daí vem o Supremo, a Procuradoria e mídia, e resolvem colocar esse pessoal no centro do poder. Por trás disso, você tem um movimento que começa em 2001, 2002, 2003, nos Estados Unidos, quando os estrategistas da segurança americana lá, eles se dão conta que mudou a natureza da guerra. A disputa com o fim da União Soviética, com a consolidação desse modelo de capitalismo, a disputa não seria mais entre países. A China vai se integrar à economia capitalista, a Rússia vai se integrar. A disputa são com os grupos anti-globalização. E esses grupos anti-globalização, no começo, ganham o formato dos terroristas lá que explodiram as Torres Gêmeas e do narcotráfico. Então você tem nos anos 80 e 90 uma esborne aí dos paraísos fiscais e o sistema financeiro internacional reciclando, desde Caixa 2, a corrupção política, narcotráfico, tudo isso aí, tráfico de escravos, todo esse jogo. Quando vem as Torres Gêmeas, eles falam, agora chegou a hora de começar a regular o sistema financeiro internacional, os paraísos fiscais. Porque se teve no centro do coração de Nova York, derrubaram 2 prédios lá. Quase jogaram um avião em cima da Casa Branca. Então, virou uma questão... Então, no começo, e para você combater o crime internacional, você tinha o narcotráfico na Colômbia, que, em certo momento, estava investindo em submarino. Você, para combater as organizações criminosas internacionais, você precisaria ter uma coordenação dos ministérios públicos e polícias federais dos diversos países. Então, você tem o primeiro movimento para a cooperação internacional. Daí os Estados Unidos se dão conta que aquilo podia ser uma baita arma geopolítica e ele estendeu a questão do narcotráfico e do terrorismo para o combate à corrupção, genericamente, corrupção. E consegue aprovar no âmbito da OCDE, pela Organização dos Países Desenvolvidos, uma legislação, um código anticorrupção internacional que joga sobre a jurisdição americana qualquer crime que seja cometido envolvendo dólares. É por isso que eles vão lá na Suíça, o FBI cerca um hotel suíço, prendem brasileiros e levam para serem julgados nos Estados Unidos. Isso aí, em outros tempos, isso não existiria. Né? E daí, por que eles passam a usar a corrupção? Na expansão do capitalismo, quando você vai para outros territórios, e nem o capitalismo americano, quando vem para a América Latina aqui nos anos 20, 30, quando vai para a África, quando vai para o leste europeu, possivelmente, a corrupção é um componente intrínseco da estratégia comercial das empresas. A Siemens foi isso. A Petrobras não é uma empresa corrupta, é uma empresa que foi vítima de corrupção, sim. Mas quando você pega as petroleiras americanas, elas usam a corrupção como um elemento intrínseco de penetração das novas fronteiras do capitalismo. Então, com a corrupção, eles perceberam o seguinte: nós podemos utilizar essa parceria com os diversos ministérios públicos aí, dos diversos países, do Poder Judiciário e tudo mais, em defesa dos interesses das nossas empresas. O capitalismo americano, a geopolítica americana, o interesse, o poder de Estado sempre foi amarrado à expansão das multinacionais americanas. Você tinha a China avançando, com uma economia pujante, a Rússia com
o poderio nuclear dela, tudo. Então a estratégia passa a ser essa. E usam um novo elemento que vinha pela frente, aí, que é as redes sociais, trazendo um novo modelo de mobilização em todos os países. Aí. Teve as primaveras árabes. O Brasil ele fica pronto em 2013 com aquelas manifestações de junho que ocorreram. E daí até o ponto que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, não é que os Estados Unidos planejaram em 2013, aqueles meninos do passe livre eram agentes imperialistas. Você tinha um clima já de mal-estar, com o fim do crescimento, e quando você tem esse clima de mal-estar, você tem que sempre personalizar o alvo. E o alvo é sempre o presidente da República. Já era dito. Quando vem aquelas manifestações do passe livre, é uma rapaziada que aprendeu a utilizar as novas ferramentas de mobilização, como ocorreu com os secundaristas. Aquele movimento secundarista de São Paulo foi a mais bonita que eu vi, aquela molecada lá com uma noção de organização, sabendo da importância da escola, com uma maturidade extraordinária. Isso se falou por várias cidades, até na minha cidade, lá, a escola pública fez o mesmo movimento. Tomaram a escola, filmaram antes, porque sabiam que depois a polícia ia simular qualquer estrago lá para imputar os meninos aí, tinham uma assessoria de imprensa, uma molecada fantástica. Aquela foto, lembra de uma menina com o dedo no nariz de segurança da Assembleia Legislativa? Alguém colocou, lute como uma menina. Então você tinha, digamos, esse clima já de mobilidade, os novos grupos sociais atuando no âmbito do passe livre. Mas quando vem as manifestações de rua, dali mostra um mal-estar que era generalizado. Pegou todo mundo, pegou o molecado lá do passe livre, os coxinhas, os petistas, pegou todo mundo. Tendo em comum não querer participação dos partidos políticos, não querer ter cara. Então ali o prato estava feito. De um lado uma mídia que desde 2005 vinha diariamente com um discurso de ódio, com aquela coisa horrorosa, o padrão Veja lá, né? ódio, compra de uma tapioca, escandalizando tudo, né? Então o pessoal vai para a rua, percebe que você tinha chegado num momento adequado. E daí onde que entra a participação americana aí? Entra de um lado na espionagem eletrônica. Quando você tem a cooperação internacional, o país mais aparelhado para essa espionagem eletrônica era os Estados Unidos. Eles criam 2 departamentos lá para trabalhar essa questão. Aquela NSA, que grampeou a Dilma, grampeou a Angela Merkel, um negócio escandaloso, que vem à tona depois com as denúncias, aqueles vazamentos de informação. E o DHS, que é uma espécie é o Gabinete de Segurança Interna dos Estados Unidos. E o DHS ficou incumbido de coordenar todos os departamentos, da FBI, CI, tudo, que trabalhavam essa questão da espionagem eletrônica e das redes sociais. A primeira ação deles, Banestado, caso Banestado. No caso Banestado, eles conhecem lá, têm contato com os procuradores do Paraná, com a Polícia Federal do Paraná e com o juiz Sérgio Moro. E ali eles armam a maior jogada jurídica da história. Ficam durante tempos, até interessante, só fazendo um parênteses aí, porque uns anos atrás aí, alguém trouxe um documento do Wikileaks dizendo que o embaixador americano, comunicando ao Departamento de Estado lá, que o Serra tinha subido, acho que quando ele como governador, estava pegando no pé dele, que ele queria de todo jeito fazer um acordo operacional com o DHS, e dizer que ele não queria investimento, que ele queria uma consultoria, porque havia ameaça de bomba nos metrôs de São Paulo, uma baita conversa mole. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, qual é o interesse do Serra? Daí procura no Google lá, daí eu acho uma nota. No caso do Banestado, o DHS mapeou uma transação do Serra de uma daquelas contas CC7 para os Estados Unidos. Ou seja, o Serra lá atrás já tinha percebido onde que estavam as estruturas de poder. O Eduardo Cardoso, eu acho que no mês passado ele percebeu.
Esse filme que passou aí, muito bom nesse documentário aí, o processo, né? Que a maior estrela é o Zé Eduardo. Né? Eu falei, sem o Zé Eduardo não teria nem documentário, nem impeachment. Né? Mas ele é boa gente. Boa gente, o inferno está cheio. Então, lá atrás, você começa a ter a subversão. Porque toda a cooperação internacional, historicamente, você pega os próprios trabalhos aí da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, tem que ser formalizado. Então, você vai fazer uma cooperação lá fora, tem que ter a mediação do Ministério da Justiça. Porque o interesse nacional tem que ser preponderante. Os Estados Unidos jamais permitiriam que fizessem uma destruição das empresas dele. Os Estados Unidos, eles são tão pragmáticos que o presidente da República ele tem o direito de indulto sobre a pena de qualquer empresário que seja considerado de segurança nacional. Vários escândalos lá ele tem um indulto. Se ele exagerar, se não explicar direito, é punido nos votos. Mas ele tem o direito de demitir todos os procuradores, a hora que quiser. Por quê? Porque você não pode dar o poder de Estado para uma corporação pública, que não foi votada. Se todo o poder emana do povo, essa corporação tem que responder a quem foi eleito pelo povo. Mas o Brasil, com todas essas distorções, lá atrás, então, esse Kenneth Blanco, ele faz um discurso, nós temos lá no GGN, no Atlantic Council, que é um conselho que foi criado lá atrás para defender o Tratado Atlântico Norte, virou um centro de lobby lá, que atua diretamente no aparelho do Estado norte-americano. E ele faz um discurso onde ele conta tudo como foi feita a Lava Jato. Ele fala, na cooperação informal, nós fomos alimentando de informações até dar pronta a denúncia. Daí, quando a denúncia ficou pronta, daí você formaliza, porque as provas têm que vir por canais regulares. Mas o que leva, digamos, um juiz do Paraná, um escândalo que acontece numa estatal no Rio de Janeiro, envolvendo um personagem de Brasília, e você levar para o Paraná? O poder da informação dado por esse conjunto pelo DHS, e o apoio da mídia já vinha preparando o terreno desde lá de trás. Então ali você começa, e quais são os dois temas? Eu fiz uma entrevista com um rapaz muito bom, correspondente do Estadão, tem jornalista na imprensa, correspondente do Estadão em Genebra, o Jamil Chad. O Jamil foi o primeiro que denunciou o caso FIFA, e ele tem um bom contato com o FBI. E quando vieram as manifestações de 2013, o FBI falou, o Brasil está preparado para os primeiros escândalos. O primeiro escândalo, Petrobras, por duas razões. Três razões. A primeira razão é a segurança energética americana, uma questão estratégica lá, se livrar dos embrólios lá do Oriente Médio. Segundo, que é um baita negócio para a economia norte-americana e para as estatais, para as grandes petroleiras explorarem aqui. E terceiro, porque a grande expansão brasileira no exterior, assim como os americanos, o Estado americano se expandiu, a geopolítica americana se expandiu em cima das suas grandes empresas, aqui, depois do processo de desindustrialização que nós tivemos a partir dos anos 90, com esse câmbio maluco aí, a economia estava se refazendo em torno das grandes empreiteiras. Elas tinham virado, estavam fazendo tudo, né? Saneamento, estavam em segurança, telecomunicações, com os hábitos históricos de empreiteira. Então havia uma lambança efetivamente na Petrobras, mas por que pegaram especificamente? Você tinha outras lambanças aqui. O BTG foi tão influente quanto o Odebrecht. Por que não o BTG? Por que não aquela profusão de bancos de investimento, de lavagem de dinheiro para todo lado? Por que as empreiteiras especificamente? Porque eram as grandes competidoras americanas na África, na América Latina, no Caribe. Era fonte de expansão. Então ali eles começam. E o segundo grande tema, aí que entra uma questão muito interessante, né? Era futebol. Futebol. Por que futebol? Porque quando veio a expansão americana para a América Latina e África, o setor que eles não conseguiram entrar foi a mídia. Eles tentam aí nos anos 40, 50, quando advento da televisão, as próprias redes americanas tentam vir para cá, para a Argentina,
totalidade tenta, mas você tinha... os grupos de mídia aqui controlavam as concessões públicas, ou seja, eu não consigo entrar, ter rádio, televisão aberta, se não tiver concessão. E você tinha os grupos de mídia aqui já encastelados, aí, influenciando o governo. E a legislação de capital de mídia aí que impedia capital estrangeiro na mídia. O setor mais protegido que você tinha da economia. Quando vem a internet e a TV a cabo também, essa muralha começa a ceder. Mas o grande fator que mantinha o poder dos grupos de mídia americanos era o futebol. Você tem na Inglaterra, por exemplo, um programa de grande audiência não tem 5 pontos, por conta dessa dispersão de TV a cabo, internet. Quando entra futebol, 15 pontos. Então, se você for pegar aqui no Brasil essas disputas encarniçadas que tinha de Globo e Record, porque o futebol é o pilar fundamental da audiência da Globo. Em cima disso que coloca novelas, é um pilar fundamental. E quando estoura o caso do FIFA, é orgulho nosso. O escândalo do FIFA é know-how brasileiro. Criação nossa aqui, genuína nossa aqui, da Globo com o João Avelange. Um pouco antes, daí o que acontece? Segundo o chat, o FBI reclamando, todos os países aqui, os procuradores, todos os países mandam informações sobre o que está ocorrendo lá, em cima dessa colaboração, e o brasileiro não manda nada. Por quê? No auge das manifestações de 2013, teve um pacto. Ao celular. Lembra da PEC 37, que ninguém sabia o que era, todo mundo era contra a PEC 37? A Globo fez uma campanha contra a PEC 37, tiraria os poderes de investigação do Ministério Público. Mas por quê? Ela já estava na alça de mira do FBI. Algum tempo antes, o J. Abner, que era o laranja dela foi preso, fez a delação premiada. Já tinham todos os elementos. Daí faz esse pacto. O que acontece? O Ministério Público começa a levantar alguns dados, e daí uma juíza de primeira instância, no Rio de Janeiro, dá uma liminar proibindo que continuasse as investigações, proibindo que mandasse as informações para os Estados Unidos. Ou seja, um poder que derrubou uma presidente da República não pode derrubar uma liminar de uma juíza de primeira instância. Então esse pacto permanece até hoje. Né? Alguns dias antes desse caso JBS, no começo ninguém entendeu de que o cara coloca o termo e faz aquele carnaval, que era fundamental para o Janot, para tentar manter-se no caso do Procurador-Geral. 2 dias antes, tinham descoberto, porque como que era esse jogo da FIFA? Você pegava uma empresa laranja, o JAV, essa empresa comprava os direitos de transmissão de um campeonato aí, digamos, os direitos custavam 100. Ela revendia para a Globo por 300. 100 ela pagava a CBF, 100 distribuía, estou chutando os números, né? Distribuía para os cartolas e 100 ficava com ela. E a Globo revendia para os patrocinadores por 1.000. Mas as impressões digitais eram da empresa que comprou. Isso aconteceu na Argentina também, é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas de repente, o Ministério Público Espanhol prende o ex-presidente do Barcelona e ele denuncia que, no caso da Copa Brasil, aqui a Globo comprou diretamente, subornou diretamente os executivos, Ricardo Teixeira e os outros executivos. Ou seja, um escândalo brasileiro, uma confederação de futebol brasileira, com um grupo de mídia brasileiro, com o chefe da organização criminosa, um brasileiro, chamado Ricardo Teixeira, levantado pelo Ministério Público Espanhol. É humilhante. É humilhante. É humilhante. O Ministério Público tem um grande papel, esse pessoal de lá de gente não, tem um grande papel, mas o que esse pessoal, a Procuradoria fez aí, é humilhante como brasileiro. Volta e meia avança nas investigações vindo da Espanha, vindo da Suíça, vindo dos Estados Unidos. E aqui está tudo morto. Então, digamos, esse modelo, quando vem as manifestações de 2013, a primeira contribuição americana foi essa questão aí de alimentar a Lava Jato. A segunda contribuição foi ajudar a financiar esses grupos, aí vem para a rua, MBR. E foi um processo interessante, né? Você pega aquele caso que teve no Rio Grande do Sul, aquela exposição do Santander lá. Você
Tem meia dúzia de cara do MBL que faz um escracho. Daí a mídia reproduz. E acaba dando uma dimensão que parece que é uma dimensão nacional, que é um movimento nacional. Bom, nós tivemos a caminhada do impeachment, a maneira como foi conduzido. Então nós tivemos essa demonstração de como o caráter do homem público brasileiro é um caráter de geleia, né? Geleia de Mocotó. Não, Mocotó é geleia. Mas geleia, né? Se tem valores lá em países civilizados, tem valores jurídicos, princípios, valores políticos, tudo, que impede esse salto de um lado para o outro, esse oportunismo. Aqui nós tivemos durante um período, nos anos 90, saindo da ditadura, nós tivemos esses limites dados pela consciência jurídica e política do país. Então, o pessoal que assumia a política, você tinha os malandros, você tinha uma geração que veio da luta contra a ditadura, que a ditadura estava muito presente, a memória estava fresca. Então, você tinha uma certa coerência no discurso. À medida que a ditadura vai ficando mais longe, você percebe que esses valores, a democracia e tudo, eu não sei como é que aconteceu a Constituição de 89. Aquilo foi um milagre. Quando falam em rever a Constituição, dá até arrepio. Né? Uma Constituição tem os seus erros lá, mas ela abriu espaço para todo o trabalho que foi feito posteriormente de inclusão do governo Lula, com o auxílio virtuoso do Ministério Público. Então a lei, o poder da lei é essencial. É por isso que essas pessoas aí, tipo Barroso e outros, querem eles fazerem as leis. E o que ocorreu, então, com esse movimento, esse discurso de ódio, que depois é propagado pelas redes sociais, com esse antipetismo vociferante, né? Com as capas da Veja, que sempre saíam na sexta-feira, o Jornal Nacional dava à noite, daí os demais jornais davam sábado e domingo, você foi contaminando. E daí você passou a ter aquele... Você não tem uma geração de homens públicos aqui. A maneira como os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fachin, Camilo se pulam de um lado para o outro, é uma coisa inacreditável. Se fosse do outro lado, fosse de direita, fosse para a esquerda, seria inacreditável do mesmo jeito. Então, no momento que você tinha, digamos, as teses de inclusão, as teses sociais eram preponderantes, eles fizeram o seu marketing em cima daquilo até chegar no Supremo. Daí vira para a direita, eles se transformam faz o jogo que for necessário. E daí você tem esse vácuo político monumental, que as grandes lideranças políticas desaparecem. O PSDB, depois que o Covas morre lá, ele fica invertebrado, que nem o Fernando Henrique. O PT envelhece também, acaba ficando um partido estratificado. Quando surgiu, esse movimento vem para a rua, o PT tem aberto a porta, fala, molecada, entra aqui e vem renovar. O Rui fechou a porta. E daí você tem esse momento em que o partido da justiça passa a ser preponderante, mas de uma forma... Houve quem comparasse aí esses juízes, procuradores, aos tenentes. Os tenentes eram reformistas. Esse pessoal não, esse pessoal eles estão empenhados exclusivamente no desmonte nacional. Então, o que está acontecendo hoje, veja bem, todo o período que você tem de guerra, se um país conquista um outro país, ele rapina tudo lá. Ou quando você tem um terremoto político, que nem na União Soviética, você acaba com aquele modelo, perde o controle, daí você tem uma mega corrupção. O Brasil hoje, ele está no ponto de ter, talvez, depois da Rússia, um dos maiores casos de corrupção da história. Estão tentando com o Petrobras e com a Eletrobras, não tem paralelo. Esses escândalos aí das empreiteiras com o Petrobras é pinto perto do que está ocorrendo. E daí você fala, qual é o papel da Lava Jato? A Lava Jato virou um estudo epidemiológico. Aquelas cenas ontem do Sérgio Moro em Mônaco, com a nata mais superficial da elite mundial lá, uma coisa humilhante para o país.
E daí você vê o poder da ideologia. Você pega financiamento de exportação, que é uma ferramenta aceita em qualquer país. O jovem procurador aqui do Distrito Federal faz uma denúncia dizendo que tinha corrupção por trás disso. Os financiamentos do BNDES. O BNDES e o Banco do Brasil são a prova cabal de que é possível ter empresa estatal com governança. Financiamento, a exportação de serviços, que é um instrumento fantástico de geração de emprego, denúncia de corrupção. A renovação aqui dos incentivos fiscais à indústria automobilística fora do eixo de São Paulo, corrupção. Daí quando você pega a Petrobras, o Pedro Parente, mantendo o preço de combustíveis lá atrás, para viabilizar a entrada de combustíveis importados, derivados importados, gerando uma capacidade ociosa na Petrobras, não, isso é moderno. Você pega, o que é a Petrobras? A Petrobras é um mix de preço entre o custo interno e o custo do produto importado. Então ele aumenta a proporção de produto importado. Daí você tem um movimento especulativo global hoje do petróleo, em cima de derivativos. O que seria a lógica? Faz um mix, a produção interna mais barata, cria uma média mais baixa dos preços internacionais. Não, ele vem com a lógica que todos os preços internos têm que acompanhar os preços internacionais. Você fala para quê? Defesa da Petrobras ou do acionista da Petrobras? Defesa da Petrobras não é, porque quando começou a vender partes da Petrobras, atropelando a lógica de uma indústria petrolífera, a imprensa não falou nada. Quando criou capacidade ociosa das refinarias da Petrobras, a imprensa não falou nada. Quando acabou, veja bem, a Petrobras é uma empresa pública. Desde lá de trás, ela ganhou monopólio de fato, durante um período, depois do monopólio, o monopólio legal, lá depois do monopólio de fato, sobre distribuição, prospecção e tudo. Qual que era a responsabilidade dela? Garantir a segurança energética, ou seja, o abastecimento a preços acessíveis. Quando vem pré-sal e tudo, ela ganha, você vê, todos os acionistas que entram na Petrobras, acima da brecha aberta pelo fevereiro de 94, são beneficiados pela descoberta do pré-sal. Ou seja, o investimento que foi feito ao longo da história, o investimento público, que beneficiou todos os acionistas, os que compraram na Bolsa de Nova York. Foram beneficiados pelas descobertas, pelos campos que foram dados para a Petrobras. Havia, o que era a contrapartida? Veja bem, desde o Código de Águas dos anos 30, que as riquezas do subsolo são consideradas patrimônio nacional. É por isso que quem for explorar tem que ter uma concessão do governo, pensando no bem-estar geral. O bem-estar geral vem de duas formas, no caso do pré-sal. Uma forma era você viabilizar cadeias produtivas, ter uma nova revolução industrial, como nós tivemos nos anos 80, com a descoberta de campos, viabilizar a indústria naval, viabilizar a indústria de máquinas e equipamentos, e a segunda parte seria a questão dos fundos de royalties para a educação e para a saúde. O que acontece agora? Estoura os preços internacionais, os acionistas querem, o Pedro Parente passa a vender ativos para reduzir o endividamento, não porque a Petrobras estivesse inviável em relação ao endividamento, mas porque o endividamento comprometia parte dos dividendos que seriam distribuídos. E daí, eu publiquei há umas 2 semanas um relatório que eles mandaram para a SEC americana sobre as projeções para 2018. O que o Parente faz lá é que é a mesma estratégia adotada pelo grupo Lehman lá para a Eletrobras. O cara entra como sócio, no caso da Eletrobras, e passa a soltar estudos depreciando o valor da empresa. A Eletrobras é uma empresa que, entre concessões e ativos, deve estar perto da faixa de 1 trilhão. Eles conseguem provar que contabilmente 15 bilhões, o valor dela é 15 bilhões. Daí você fala, ele quer comprar a Eletrobras? Não, ele quer que os chineses comprem. Depois da compra, você tem a descontratação de energia. Ou seja, passa a ser preço de mercado. E eles, sem investir no custão, o patrimônio deles aumenta 5, 6, 10 vezes. Com a Petrobras é a mesma coisa. Esse relatório que o Pedro Parente manda para a SEC é uma indecência. Ele fala o seguinte: apesar dos grandes investimentos que nós estamos fazendo em compliance, que é uma outra área que você tem os grandes escritórios de advocacia que bancam os eventos,
o Sérgio Moro, o Dória lá fora, conseguiram contratos de 300, 400 milhões com a Eletrobras e com a Petrobras para implantar a compliance. Você podia se fazer com escritórios brasileiros aqui, é um custo muito menor. Daí o que eles falam? Apesar dos grandes investimentos de compliance, nós temos 140 mil funcionários e nada impede que um deles saia das regras e acabe comprometendo a imagem da Petrobras, inclusive junto ao mercado internacional. Isso é uma maluquice. Nós vamos desmobilizar, dever 21 bilhões de dólares em ativos da Petrobras. Com isso, vamos ter que fazer remanejamento de trabalhadores. Isso vai gerar uma onda de greves que vai afetar profundamente a imagem da Petrobras. O relatório do presidente expondo a Petrobras para o mercado internacional. Então, o que é? Inviabilizar essa ideia de que a Petrobras estava quebrada lá atrás é fake news do ano. A Petrobras estava quebrada, pelo parente salvou. Só que quando a Petrobras estava quebrada, segundo a versão da imprensa, ela lançou bônus, inclusive bônus perpétuos no mercado americano, e a demanda foi 3, 4 vezes maior. Como é que pode estar quebrada uma empresa dessa? Perante o investidor mais sofisticado que tem, são os grupos financeiros norte-americanos. Então, esse jogo que vem pela frente aí, ele segue um receituário que foi bem explorado por uma cientista social americana num livro chamado A Teoria do Choque, da Naomi Klein. A Teoria do Choque é uma história longa, né? Alguns psicólogos alemães que vão para os Estados Unidos nos anos 40, eles analisam a perturbação das pessoas doentes, dos doentes mentais lá, e desenvolve a teoria do choque. Quando você dá um choque, aqueles choques mesmo no cérebro do cara, chega um estágio que ele está tão desorganizado aqui que ele passa a aceitar uma nova ordem que é apresentada para ele. Foi o que consolidou cientificamente, entre aspas, os choques elétricos aí, em pessoas com perturbação mental aí, que vigorou até os anos 70 aí. Essa teoria do choque eles tentaram levar para a área dos países. E quando a escola de Chicago, já nos anos 60 e 70, primeiro, a teoria do choque, ela vira um manual da CIA para tortura eficiente lá. E depois, nos anos 60 e 70, ela vira uma forma de atuação dos países. A ideia qual é? Para você abrir a economia de um país, abrir espaço para capital externo, e tudo em tempos normais de política, você não consegue. O eleitor não vai querer votar e ninguém vai acabar com o caso brasileiro. O Bolsa Família vai privatizar a Petrobras. Então você tem que aproveitar aqueles momentos que você tem um terremoto social, ou até um terremoto natural mesmo. Então, quando você tem um golpe de Estado, como ocorreu no Brasil por um tempo, você descontrola tudo. Todas as instituições ficam, os partidos políticos, todo mundo sem rumo. Então é a hora que você tem que aproveitar aquele vácuo para implementar os seus programas. E a parte mais organizada do golpe foi essa. Antes do golpe, você já tinha a Ponte para o Futuro do PMDB, que foi claramente montada pelos grandes grupos do mercado. Assim que estoura o golpe, você tinha uma corrida de obstáculos, o Sena de um lado e o Eduardo Cunha do outro, para ver quem aprovava primeiro uma nova lei de petróleo. O Aloysio Nunes vai lá para os Estados Unidos para ter uma reunião com os senadores. E em um mês, os caras implementam um conjunto de medidas malucas, que não eram para recuperar a economia, são medidas ideológicas. A gente fala muito dos Padilha, dos Moreira Franco. O grande problema é essa equipe econômica que foi para lá, que o que ela está fazendo é um desmonte sem tamanho. Vou pegar a legislação trabalhista. Evidente que você tinha que ter modernização da legislação, flexibilização, com esse negócio da quarta revolução industrial, você tem que dar flexibilidade para as pequenas empresas se complementarem. Tinha um monte de coisa que podia fazer. O que eles fazem é desmontar o emprego formal. Nós temos uma arquitetura que foi montada em torno da legislação trabalhista por um liberal que tinha cabeça, que foi o Roberto Campos, no governo Castelo Branco, em que você amarrou todo o investimento brasileiro, público, no fundo de garantia. E a arrecadação fiscal no desconto em folha. A única coisa previsível, todo começo de ano, era pegar o CAGED e calcular quanto você ia arrecadar. O que os caras fizeram? Montaram um modelo que
vão avançar na informalidade em todos os campos. Então a Previdência, veja bem a Previdência. Você cria um conjunto de dificuldades que chega a entrar na Previdência Social. E do outro lado estimula a precarização do trabalho e a informalidade. Como é que isso vai financiar a Previdência? Então esses terremotos, eles vão ter que ser revistos agora. É uma luta para trazer racionalidade. Nós estamos falando, não é nem visão, é uma visão mínima de gerenciamento de país. E daí vem as eleições que vão ser a maneira, ou agora, ou mais adiante. Mas o desmonte foi muito grande. Políticas que vinham sendo construídas gradativamente, experiências, que todas foram jogadas ao léu. Você tem hoje a parte cultural, um desmonte total. Você pega as políticas sociais, todos esses cortes que estão vindo. Política científica e tecnológica, que é papel do Estado, sem recursos. Essa PEC do teto, que é uma maluquice. E uma política econômica que não recupera a economia. Isso são algumas coisas óbvias. Assim. Se você tem uma economia caindo, você não pode fazer um arrojo fiscal, que nem o Joaquim Levy fez e agora se ampliou com essa lei do teto. Ponto central é que, de um lado, você tem uma direita aí que é a direita mais despreparada que o Brasil tem desde os anos 50. Você tinha um pessoal aí, Roberto Campos, Otávio Bulhões. São caras que tinham visões de país que você discordava, mas tinha uma racionalidade. Tinha uma coluna vertebral. Do outro lado, você tinha o Celso Furtado, o Ronaldo de Almeida e outro, tinha uma coluna vertebral. Esse pessoal não, porque eles querem é negócio. É desmontando tudo. A legislação trabalhista, como é que foi montada? Junta um grupo aí da bancada do BDB aí, e fala, o que atrapalha na sua empresa? Atrapalha esse negócio de grávida, não poder trabalhar em meio de saúde. Então tira aí. É um desmonte amplo mesmo. O que vem pela frente? Quem souber, está feito aí. Lá no blog, quando eu faço xadrez, o pessoal quer aquelas afirmações taxativas, alguma coisa dá para afirmar, mas o que vem pela frente, a única certeza é que o tema vai preso. Daí vai ser mas o que vem pela frente, você vai ter que ter uma reconstrução do país, em cima de uma base. Você não tem atores políticos, você tem atores individuais. O PSDB acabou. O PSDB virou um poço de... É a cara do Anísio Nunes com o Roberto Freire. Que coisa horrorosa, né? Isso é pior. É tão ruim quanto o Bolsonaro com aquela advogada lá Janaína. Aliás, me perguntaram, mas aquele documentário lá sobre o golpe foi isento? Eu falei, não, agora que coloca a Janaína Pascoal foi para comprometer o golpe. Né? Por outro lado, você tem o seguinte, é interessante essas coisas, né? O PT, o exercício do poder, o PT nunca soube o exercício do poder. O poder do presidente da República é muito grande. Uma vez já estava nessa campanha maluca da mídia, eu entrevistei o Felipe Gonzalez. Ele falou, olha, por mais que a mídia seja poderosa, não tem nada mais poderoso que a caneta do presidente, desde que ele sai do usar. Então, essa reconstrução, ela passa por um trabalho muito importante que está sendo feito, vocês devem ter assistido aqui, pelo GESE, desmistificando grande parte dessa ideologia que está por trás da atuação do Partido da Justiça, do oportunismo do Barroso, parcelas da Lava Jato, essa questão de o Brasil é um país intrinsecamente corrupto, do povo brasileiro, que é malandro. O Barroso, ele deu escondido, parecendo em favor do amianto, porque pagavam bem para ele. E ele disse que a malandragem brasileira é a empregada de um amigo dele que não quis registro, carteira de trabalho, para poder receber Bolsa Família. Então essa ideia de que a malandragem vem da base, que a cumplicidade vem da base, tem que ser desmistificada. E nós tivemos um período aí que está o ponto central. Nós vimos o futuro. Isso ninguém tira. Eles conseguiram apagar a memória recente do país, mas teve um determinado momento do país que você tinha as Forças Armadas com a missão delas
inovação, tecnologia, defesa de fronteira. Você tinha experiências de políticas científico-tecnológicas, algumas bem-sucedidas, outras, mas dentro de um aprendizado muito interessante. Experiências de melhoria das pequenas e microempresas, incorporação dos movimentos sociais ao jogo político tradicional, não tradicional, ao jogo político institucional. Os novos personagens que vieram trazendo uma vitalidade monumental. Nós tivemos uma diplomacia que tornou o Brasil um país respeitado. De 2008 a 2010, o Brasil dominou o cenário mundial, articulando BRICS, articulando G20, articulando um grupo dos países de commodities, exportadores de commodities. Então, e nós vimos o que é o efeito da solidariedade. De repente você vê o sujeito que sai lá da favela, vai para a escola pública e consegue um diploma de médico. A gente viu isso aí. Nós vimos que é possível o negócio. Então essa reconstrução da utopia, ontem eu encerrei lá a minha conversa lá com o pessoal de Campo Grande, lembrando uma palestra que eu dei lá no Centro Brasileiro de Física, no Rio, sobre a utopia. E daí quem que falava lá? Tudo o pessoal bom de utopia, físico, filósofo, antropólogo, pessoal bom de utopia. E eu, jornalista, tendo que fazer uma utopia sobre essa carga aqui. Daí eu imaginei o seguinte, algo que ocorreu lá também no começo do século, ocorreu nos anos 20. No começo do século, Manuel Bonfim, grande pensador brasileiro, sergipano, ele dizia o seguinte: a elite fez a guerra do Paraguai, os lídicos fizeram a abolição. Nos anos 20, nós vimos que aquela república velha, os avós aí do Barroso, todos queriam falar francês, o Brasil era uma porcaria, só tinha malandro, e pereré, surge o rádio. E com o rádio surge uma nova cultura popular, urbana, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo. E nós descobrimos que tínhamos um país a partir disso. Os filhos de fazendeiros lá de São Paulo descobriram o Brasil profundo e fizeram a semana de 22. No Rio de Janeiro, você rompeu aquele monopólio que você tinha dos jornais impressos, embora se tivesse só 5% da população alfabetizada. Então, nesses momentos, esse fator cultural passa a ser um elemento central. Eu imaginei, falei, a guerra avança aqui, a destruição, a brigada de juízes, arranca um pedaço do Estado daqui, as corporações públicas, o pessoal da controladoria arranca outro pedaço ali, a Polícia Federal arranca outro pedaço. No fim, você tem aquela paz, aquele silêncio. Daí sai lá o neto com um candango, sai na rua, olha, bomba de Newton, não tinha uma instituição de pé, né? Fala, onde que eu estou? Que lugar que é esse? Daí lá no fundo, no porão dele, ele acha um toca-disco antigo. Ele põe lá um disco, põe na vitrola, era que nem Giló, Luiz Gonzaga. Daí ele fala, mas essa coisa é boa. Daí começa a se espalhar pelas redes sociais, que foi a única coisa que sobrou no Brasil aí. Daí lá no Centro-Oeste vem um chamamé. Daí lá do Amazonas vem Carimbola, de Belém. Aí de Recife vem aquela profusão de ritmo. Recife é um abuso cultural extraordinário. E São Paulo vem a roda de viola, caipira. Em Minas vem as toadas. E daí todos se encontram no Rio de Janeiro, em torno da música maior. Eu sei que é o choro, mas como o pessoal fala que é o samba, que é o samba, né? E todos vão juntos lá, sabendo que tem um país solidário, um país criativo, um país que a meritocracia se dá na construção musical, um país que usou um jeitinho, não podia usar na economia, usou um jeitinho para criar a música mais criativa do planeta, e é em cima disso que nós vamos caminhando para a reconstrução, sabendo que um dia nós tivemos uma utopia, e essa utopia vai se transformar em realidade. Obrigado. Enquanto a gente espera aqui a chegada das Agerson, obrigado.
as perguntas aqui, para ter um pouquinho de tempo para lê-las, para entender um pouquinho. Eu ouso fazer uma pergunta aqui, porque em vários momentos você pontuou a questão da mídia, o papel extremamente deletério, negativo, construído pela mídia brasileira dentro do bloco. E aí a pergunta é óbvia: por que nós não podemos aproveitar também para edificar um sistema de mídia que fosse sintonizado com as necessidades do país? Por que nós não conseguimos, em 13 anos, edificar uma mídia também à altura daquilo que nós precisamos historicamente? Ali foi uma falta de visão estratégica e aquela ideia de que ia ser aceita na sala de visita da Casa Grande. Ali você tinha, o Lula ele tinha 3 receios ali, que a gente sentia de fora. Um é Forças Armadas, que estão profissionalizadas aí, e a outra é essa simbiose de mercado com mídia, né? Espalhando pânico de um lado. Então ele fez um pacto aí que custou caro ao país, mas que permitiu fazer toda essa construção social, né? Que era abrir todo espaço para a mídia, tentar uma desconcentração pequena com aquele negócio da mídia regional também, deixar o Banco Central fazendo o controle do mercado, com a política de câmbio e de juros, e com isso ganhar espaço para poder implementar suas políticas sociais. Não adianta criticar, dizer, estragou o Brasil, não adianta. O realismo político, aquilo foi central lá para poder implementar, junto com um quadro econômico mundial favorável, foi central para poder implementar e mostrar que era possível um outro modelo. Mas nunca teve coragem, e essa questão das concessões vem lá de trás. Você pega no final da gestão Paulo Bernardo, você tinha um sinal em São Paulo, ele não deu para a TV Brasil, ele deu para o Digênio lá. Então, essa questão da mídia, e daí, muitos blogs, eu tinha contratos com o Banco Brasil desde os anos 90. A SECOM era só para permitir, não vetar. Mas olha, o boicote que você tinha era monumental. Por quê? Porque a mídia, ela virava em pessoas físicas. Viu o que ela fez com o Busquemi lá. Então o sujeito que estava na SECOM falava, pô, eu não tenho uma retaguarda, começa a me atacar. Então, isso é outras razões. E daí você tem hoje esse abuso aí de emissoras religiosas, concessões públicas para proselitismo político, para assassinato de reputação, e a regulação vista como se fosse uma censura. Não, regulação, todo país civilizado tem regulação. Regulação é simples, todos têm liberdade de opinião, mas tem que ter pluralidade. O cartel, a economia de mercado, toda economia, ela tem políticas contra o cartel. Seja cartel de geladeira, seja cartel de ferro velho, todo cartel é visto como uma ameaça ao consumidor. Quando você pega a opinião é mais relevante que petróleo. Você permitiu a cartelização do setor. Então, o que seria uma regulação da mídia? Vai impedir que a maior emissora aberta do país tenha a maior rede de rádios do país, tenha o maior jornal do Rio de Janeiro, tenha o maior portal da internet, tenha o maior jornal econômico, coisas desse tipo, né? Mas o Brasil demorou muito, né? Ali naquele momento de prestígio amplo do Lula, de poder político, quando ele dá volta em 2009, era o momento de tentar enfrentar mesmo. E daí você cai na esparrela do denuncismo da mídia. A mídia, quando entra no governo Dilma, ela estava desmoralizada. Aquelas denúncias da rede, você lembra? Dinheiro cubano vindo através de garrafa de rum, do PT, era tudo mesmo, né? Grande no Supremo. Eram coisas tão inverossímeis que a gente destruía em meio-dia. De repente, a Dilma entra, sai uma denúncia contra o ministro, demitido. Outra denúncia contra o ministro X, demitido. Permitiu renascer esse poder da mídia. E daí, quando vem essa parceria no mensalão e tudo, daí você perdeu o controle. Esse é o grande desafio. É um desafio maior do que você
o Poder Judiciário voltar a respeitar a lei e as constituições para as interpretações. Tem aqui uma pergunta da Mariângela, que é administradora. Ela diz o seguinte: você pode falar sobre a participação da classe média, entre aspas, qual nas reações quanto e suas reações quanto à recente greve dos caminhoneiros, tema mais recente? Bom, a classe média ela se sentiu no bolso aí de um governo desmoralizado, né? Agora, a classe média, aquele negócio, desde que você começou o regime democrático, né? Antes você tinha uma estratificação social. Quem nascia servo, morria servo, quem nascia muito nobre, morria nobre. Quando vem a democracia, isso já foi estudado no século XIX. Né? Você não tem mais a segurança de classe. Então, a maneira que... Então, você tem as estabilidades, você não tem mais a garantia da família, da nobre, de cima de tudo. Né? Então, quando a classe média consegue ascender, ela tem um conjunto de inseguranças que acompanham todo o cara da classe média. A insegurança social, de perder Estado, a insegurança econômica, de perder patrimônio. E isso sempre foi explorado historicamente pela mídia através da construção do inimigo externo. A mídia tem duas armas que foram usadas a exaustão pela Veja, uma lá atrás, os primeiros grupos de mídia americanos já eram utilizados. O primeiro é o mito do vampiro. Você criar um inimigo que é tão poderoso, que nada acaba com ele, só a mídia vai te defender. Aqui esse mito do vampiro, desde que veio a democratização, tem vários vampiros aí, de tratos diferentes. O Maluco foi vampiro na época, o Dirceu foi vampiro, o Quercia foi vampiro. Escolhe alguns e apresenta como aquele cara imbatível. E o segundo é o mito dos homens bons, né? Aquele cara que vem e vai defender você contra a corrupção. A corrupção sempre... Então, digamos, o subversivo e aquele cara que investe contra o seu patrimônio e a corrupção sempre foram elementos mobilizadores de golpes políticos, desde mais trás. Quando você pega o mito dos homens bons, quem que eram os homens bons? Demóstenes Torres, lembra? Ali foi típico. O Roberto Tito faz um acordo, a Veja, com o Carlinhos Cachoeira. Você vê o que é o Brasil? O Carlinhos elege o Demóstenes Torres e a Veja transforma o Demóstenes Torres num espadachim contra a corrupção. E em cima desse prestígio que a Veja passa para ele passa a fazer lobby em todos os setores do governo. Outro homem bom, aí, o Joaquim Barbosa foi um homem bom no tempo. O Aires Brito, o poeta Aires Brito foi um homem bom. E daí no meio do caminho você percebe que, não no caso deles, que toda essa armação da Veja tinha a figura do Roberto Tivza de um lado, que traz o modelo Bulldog de mídia do Brasil, e do outro, o Carlinhos Cachoeira. São esses caras que produzem um terremoto político, 30 capas da Veja, com aquelas coisas mais malucas, ganhando dinheiro todo mundo, inventando histórias. Né? Isso é um ponto, porque quando vem as redes sociais, a internet, não as redes sociais, a internet, você cria, coloca em xeque todo o modelo da mídia tradicional. Daí você tem, globalmente, daí nos grupos de mídia, como é que eles fazem para enfrentar isso aí? Nós precisamos aumentar nossa credibilidade para ser o contraponto, ser o filtro. Desde jornais conservadores, Financial Times, New York Times, Washington Post. E o segundo modelo foi do Bulldog. Vamos aproveitar as redes sociais, criar notícias falsas, espalhar nas redes, ganhar força política para impor ao governo e pedir a entrada dos competidores. Então, quando a imprensa faz todo esse carnaval, o medo dela não era os cubanos invadindo o Brasil, as Farc invadindo o Brasil, que nem a Veja colocou, era o Facebook, o Google. Então, digamos, esse padrão aqui contaminou de tal maneira a mídia aí que, sem uma lei dos meios aí, agora, quem vai fazer isso? O poder político está pulverizado. O risco é esse, em algum momento você vai ter um presidente Bonaparte aí, que vai bater o pau na mesa lá e vai ter apoio de todo mundo. Só espero que não seja o Bolsonaro. Aqui tem uma pergunta da Jaqueline, psicóloga. Ela diz assim: eleições, alguém conseguirá fazer alguma coisa? Como será no 2019? Bolinha de cristal.
Eu escrevi um xadrez para mostrar, digamos, alguém que fosse eleito, como é que ele conseguiria juntar os cacos aí. Tem muitas possibilidades, desde o cara tem legitimidade, pelo menos legitimidade política. Você veja bem, o Mitterrand teve problemas na França, esquerda e direita pouparam o Mitterrand. Por quê? Porque essas figuras públicas, elas são ativos nacionais, elas são essenciais para a mediação, elas são importantes em momentos de crise, seja a direita, seja a esquerda. Aqui eles pegaram o maior ativo de conciliação que nós tínhamos, que era o Lula, e destruíram. Mas destruíram. Não estou dizendo que o Lula está destruído politicamente. Eu estou dizendo que, como mediação, o ódio que eles espalharam contra o Lula aí pelo país é uma coisa maluca. Você vai em cidade pequena aí, as pessoas piam, vão na igreja, quer ver o Lula morto. Uma coisa maluca. Então eles mataram o grande conciliador que seria nessas circunstâncias. Você vê que interessante, né? Quando teve a crise do mensalão, todos os ex-presidentes vieram a público, dando apoio à normalidade institucional. Esteve lá o Itamar, que deu entrevista, o Collor deu entrevista, o Sarney deu entrevista. O único que ficou fora, essa porcaria. A miudeza dele, se ele tivesse um mínimo de dimensão política, você não teria. Porque todo esse movimento foi feito em cima do partido alternativo que era o PSDB, só que não tinha mais coluna vertebral. Ou tinha aquele ódio escancarado do Serra, e do Fernando Henrique, que estimulou o golpe de todo lado também. Então, digamos, a dificuldade é virar presidente, mas se tiver um presidente forte, ele tem todas as ferramentas. Ele pode convocar o Conselho da República, que é um conselho composto pelos presidentes aí do Senado, Câmara e tudo, tomar um conjunto de decisões. Enquadra, põe o procurador-geral. A Dilma teve a chance de colocar ela, Vieira, como procurador-geral. Era a segunda colocada. Você fazer eleição direta para procurador-geral. Ela vier com uma biografia fantástica, uma personalidade fantástica, mantém Rodrigo Jadu. Então, digamos, traz o Ministério Público, tem que ser um representante do presidente da República. A Polícia Federal se enquadra também, embora você, quando tiraram o Paulo Baceada lá atrás, você criou um caos monumental. Né? Então você tem condições. Você tem hoje aí. A Dilma conseguiu um feito lá, que ela fazia políticas para a indústria. E a imprensa e os erros dela também contaminaram tanto que os industriais ficaram contra, ficaram a favor do impeachment. Hoje está caindo uma ficha, todos eles. O que está significando esses montes? Né? Então, mas não dá, eu não sei para ele o que vem. Você tem duas hipóteses aí. Uma delas é o seguinte: o PT mantém o Lula até o último instante e depois lança o candidato. Não vai lançar, porque se lançar antes vai ser torpedeado pela mídia. O Jacques Wagner lá ameaçou sair todo. Já veio o Ministério Público e a mídia, a Gleice fala alguma coisa e veio o Ministério Público e diz. Então, uma das hipóteses, eu estou falando como dedução, conversando com um conjunto de analistas políticos aí, que não é necessariamente o que o PT possa estar, mas os fatos vão levar a isso. E a ideia, digamos, até a véspera do impedimento final aí, mantém o Lula, depois lança um candidato já com o horário gratuito para rebater os ataques que virão da mídia e do Ministério Público. Pessoal, quando eu falo do Ministério Público, eu falo especificamente do grupo de procuradores. Eu tenho o maior respeito pela instituição, até por razões pessoais, mas é evidente que você tem o MPL hoje pesqueando aí parte desses procuradores aí. Mas então, essa seria uma hipótese. Né? E a hipótese, para dar certo, tem que ter esse poder de transferência do voto do Lula para esse candidato. Né? A segunda hipótese seria, digamos, não se viabiliza, mas teria um movimento em torno do Ciro Gomes. Virou uma polarização grande. Virou uma polarização grande mesmo. Aí é o que a gente chama em psiquiatria de redução de danos. Né? Redução de danos. Mas agora o único. E tem uma terceira possibilidade, mas não dá. A sorte nossa é que o tema é muito pequeno, né?
Se dependesse dele, ia tentar aproveitar, ele tentou envolver as Forças Armadas, esse negócio dos caminhoneiros, criar um fato crucial aí para adiar as eleições, né? Mas ele não tem mais condição política aí. É uma humilhação, né? Eu sempre falo, o Eduardo Cunha seria menos de humilhação. O Eduardo Cunha é um cara sólido, grandão mesmo. Não posso falar mais nada, que ele está com 3 processos contra mim. Agora, o Temer, a mediocridade dele, ele é muito grande, né? Ou seja, nem os grandes fanfarrões a gente consegue aqui na presidência, é um Temer. Mas vamos aguentar até dia 2 de janeiro. Nós temos 3 perguntas aqui na área de economia e finanças. Então vou agrupá-las, fazê-las de uma vez só. O Milton Sintra, funcionário público, pergunta o seguinte: o senhor pode comentar sobre o que é verdade na composição histórica da dívida pública? A quem interessa a realização da CPI? Humberto, que é corretor do Senado, consultor do Senado, acho, a letra não entendo bem, o papel do rentismo na crise e sua vinculação com os fundos de pensões norte-americanos. E por último, terceira, também dessa área de economia e finanças, economia política, né? O Lincoln, historiador, ele pergunta o seguinte: a reserva cambial do Tesouro Nacional no estrangeiro está intacta ou está sendo usada? Qual é a sua posição sobre a reserva, se a reserva deve ser utilizada, né, nas exportações ou deve ir para investimento? Tá. Bom, vamos pegar a dívida pública. O grande fator de alimentação da dívida pública é a taxa Selic, a taxa de juros. Juros sobre juros, que a Fatorelli tem estudos aí mostrando que teve a incorporação de muitos passivos aí que não eram. Olha, quando eu fui para fora nos anos 80 e saí uma negociação aí com o Saulo Ramos do Salim, depois voltei em 91, 2. A primeira coluna que eu fiz foi sobre moedas podres, que era o golpe do Collor lá na privatização, de pegar títulos da Sunaman, Sidebras, que tinham virado pó, e se utilizar na privatização. Você tem a incorporação de muitas moedas que você pode questionar e tudo, mas quando você vai lá atrás, pega essas moedas quando entraram e pega os juros que incidiram sobre ela, é possível que dê um valor expressivo. Eu tive uma vez uma discussão com o Maílson. O Maílson, acho que foi em 98, ele dizendo que o maior fator de aumento da dívida pública não foram os juros, mas a incorporação dos esqueletos dos estados. E daí eu falei, não, São Paulo tinha uma dívida de 50 bilhões. Quando veio o Plano Real, jogaram a taxa de juros até 45% ao ano, e o Gustavo Franco dizia que não, Gustavo Loyola dizia que não podia reduzir de uma vez, porque depois, se precisasse aumentar de novo. Sempre que você tem uma corrida contra a moeda, você joga a taxa de juros lá embaixo, passou a corrida, você volta ao normal. Ele fala, não, tem que ser devagarzinho. Ali foi o maior saque contra o orçamento público ali, né? Então, digamos, e daí eu falava, não, que você tinha uma dívida de São Paulo de 50 bilhões, quando o Copas começou a negociar, as taxas de juros dos títulos federais eram servindo de parâmetro para a remuneração dos títulos estaduais mais um plus. Então já tinha dobrado a dívida de São Paulo. E daí saiu um estudo da Secretaria do Tesouro aqui, e o Maílson até falou, esse estudo mostra que foram as caveiras aí das dívidas estaduais que engordaram a dívida pública. E daí, sem ver, eu liguei para a Secretaria do Tesouro aqui para tentar esse estudo, os caras esconderam, era uma intenção política mesmo. Eu falei, eu garanto que eles pegaram a dívida inflada com juros lá atrás e consideraram como se fosse déficit dos estados e não efeito da política de juros. Depois que, quando divulgaram o trabalho, eles pegaram aquela dívida lá de trás
já tinha dobrado por conta dos juros, e foram considerando que todos os juros que incidiram sobre ela faziam parte da herança dos Estados. Então, o maior fator de aumento da dívida foram os juros. Mas a base inicial teve essa incorporação de títulos podres aí que acabaram ganhando uma dimensão muito grande por conta dos juros que vieram depois. Né? Os fundos de pensão norte-americanos, o problema não estava por aí, não, sabe? Esses fundos, num determinado momento, eles perceberam que você tinha esses gestores aí, todos jogando com as oscilações de moeda do Brasil. Quando a economia estabilizou e começou o PAC e aquele negócio todo, eles passaram a vir diretamente, querendo investir diretamente na economia real brasileira, porque nós estamos caminhando para a normalidade. Quando a Dilma começa a reduzir a taxa Selic e o spread bancário, os fundos de pensão brasileiros se prepararam para ir para a renda variável. E na renda variável, o grande investimento é infraestrutura, que é investimento de longo prazo. Ela recuou com pressão do mercado e daí dançou. Mas não são os fundos de pensão, são os fundos abutre, são os escritórios de lobby que tem lá nos Estados Unidos, são os grandes escritórios de advocacia que têm uma influência monumental. Em relação ao fundo soberano, eu não acho que para exportação, veja bem, o choque que se tem que dar na economia é o choque de gastos públicos. Você teria que, mesmo que aumentasse momentaneamente a dívida pública aqui, sem esse choque você não sai, né? O que são os fatores que podem reanimar a economia? Gasto de família. Você tem queda de salário, desemprego, endividamento, investimento em empresa. Isso é uma maior falácia que esse pessoal do mercado faz. Não, se tiver previsibilidade fiscal, as empresas voltam a investir. Não, as empresas voltam a investir quando a capacidade instalada delas está ocupada e elas têm para quem vender. Se não tem para quem vender, para que elas vão investir? Então, com essa ociosidade das indústrias, você não tem também investimento nessa área. Então, o único setor que garante, digamos, que nem diz o Lula lá, o motor de arranque aí, são os gastos públicos. Então, pegar uma parte aí das reservas, do orçamento, fazer uma missão e jogar em infraestrutura seria um dos caminhos aí, e retomar, digamos, as políticas distributivistas. A Bolsa Família, o que o pessoal faz com o dinheiro da Bolsa Família? É consumo na veia. É consumo na veia. Então, o caminho passa por aí. Se tiver que usar as reservas, mas tem que manter esse colchão para impedir que o Brasil, no auge da crise, aí tem um economista sério aí, mas muito teórica aí, dos Estados Unidos. Falou que nós sabemos sobre dominância fiscal. Você tem um baita choque tarifário de alquileria, mudança de câmbio. Obviamente você tem um salto de inflação que à medida que vai saindo, os 12 meses vão saindo daqueles meses iniciais, a inflação cai. Ela dizia que era dominância fiscal, tinha que caçar as reservas para impedir que o câmbio explodisse. Não, as reservas elas têm um custo alto por conta da Selic, mas elas são uma garantia aí de evitar que o Brasil caia nas mãos aí desse jogo cambial maluco aí. Tudo indica que o nosso melhor economista está preso nesse momento. Agora, tem um aviso aqui, uma convocação, que diz o seguinte, é o Benoni Covatti, professor. Contra esse estado de coisas, amanhã às 18 horas, todo mundo no STF. O petróleo é nosso, a era Temer é a quadrilha e Lula livre. E aqui a Francisco, que é psicólogo, diz o seguinte, só para informar que o Ministério da Saúde está comprando aparelhos eletrochoque. E ele pergunta, qual candidato a presidente tem a proposta para reduzir as desigualdades sociais no Brasil? Olha, eu tive num evento, dando uma palestra, e o Lula falou em seguida, no dia que deu a tragédia lá, o AVC da Dona Marisa. O discurso dele, aquele negócio, que nem o Cassius Clay no auge lá, é só a bala para ser batido. Porque a visão de país que ele tem hoje, para cada tema, ele sabe qual é a ideia central. Isso eu aprendi lá atrás, vai diferenciar o que são
Eu estou soltando uma biografia de um grande capitalista brasileiro, mas tinha visão de país uma volta em Moreira Salles. E os estadistas e esses grandes empreendedores, a inteligência deles consiste naquele emaranhado de coisas que vem pela frente de informação. Ele não é um intelectual, ele sabe quais são os pontos centrais. A diferença do Lula e do Fernando Henrique é isso aí. O Lula, em qualquer tema, quando veio o mensalão, a imprensa dando o governo como acabar, sempre tem esses movimentos. Eu leio sempre as notícias do rodapé. E aí mesmo disse que o rodapé não vai ter, esse governo está vivo, né? O que está acontecendo? Daí perguntei para alguns ministros como que o Lula atuava. O Lula, o que ele fazia? Toda reunião vinha alguém com uma proposta e ele falava, tem que responder 3 questões. O que isso é bom para o Brasil, o que isso é bom para o povo, o que isso é bom para o meu governo. Esse é o foco. Daí o cara explicava, se ele não entendesse, volta amanhã e continua. E daí quando entendia, ele tinha aquela intuição. Então hoje, qualquer ponto que você... quando vem a crise de 2008, aquele lance dele de sair pedindo consumo e tudo lá, aquela mobilização que ele fez é fantástica. Então ele é um sujeito hoje que ele tem a experiência que ele ganhou aí, a visão internacional, qual é o papel do Brasil, qual a importância da ciência e tecnologia, a importância da inclusão social, que não é só uma questão estratégica, não é uma questão do sujeito que passou a fome. Então ele tem o discurso que ele fazia, que ele fez lá, ele fez um monte de provocação antes, mas ele cortava tudo. Então, além dele ter essa objetividade de um desenho de país, ele sabe sintetizar isso aí e falar para um povo. Aquele negócio de trazer de volta a esperança, trazer um jeito que tem um diagnóstico, o outro tem um diagnóstico bom da economia, mas só o diagnóstico não basta, é o próprio centro anos. O Chile, ele tem, agora tem essa estabilidade dele, ele deu uma entrevista ótima. No final ele falou assim, o Moro invadisse minha casa e eu receberia a bala. No dia seguinte, eu entrevista com vinagre. Então, o Haddad é um baita como administrador, mas uma coisa é você colocar programas em pé, né? O outro é pensar politicamente. Né? Politicamente ele não gosta muito, né, da política. Né? Agora é complicado esse negócio do Lula, porque é que nem a seleção lá de 70, entre Pelé e Cristão. É o Pelé, não tem jeito. Agora, sem Pelé, você não tem ninguém, nem o PT, fora do PT, que tem a dimensão. Foi um presente que veio, esse crescimento político dele, a maneira como... E foi jogado fora, né? Porque essa radicalização hoje aí, que mata tudo, é uma maluquice, né? Mas depois que o Bretas disse que era fã dele, eu acho que tudo é possível. Ontem lá, aquele juiz do Rio, que é evangélico lá, o Sérgio Moro do Rio, né? Ficou babando do Lula e o Lula empolgou danado lá. Aliás, naquela hora que você estava falando sobre taxa Selic e tal, mídia, vale a pena lembrar que na época do Fernando Henrique a taxa Selic foi a 45% e a mídia não dizia que isso era corrupção. É maluquice. Eu lancei um jornalismo dos anos 90, eu fiquei um mês de maio, abril, maio, inteirinho, prevendo que ia uma catástrofe pela frente. Porque eu fazia muita palestra, ia para o interior, todo lugar que eu ia, vinha um empresário e falava, pô, será que é só aqui que está ruim? Porque segundo o Jornal Nacional está bom em todo lugar. Daí nós tivemos, eu fazia parte do conselho da Folha, eu falei lá para o Frias, Frias, está vindo um negócio pesado por aí. Não, eu falei com o Malan, vai cair só um ponto do PIB aí. Mas o Frias faz o seguinte, pega um repórter, escolhe 5 cidades do interior, aleatoriamente, liga para lá e pergunta como está. À noite eu estava lá no Rio, lá dando palestra, lá toca o telefone lá, vai estar feia a coisa. E o mesmo erro que foi cometido em 95 foi cometido pelo Joaquim Levy. Porque você tem a economia bombando, daí começa a cair. Então, se ela está 100 por hora e começa a acelerar, o empresário vai pegar capital de giro para aumentar o estoque dele. Então, ele aumenta o estoque. Quando começa a cair a economia, ele está super estocado. Então, você tem que dar um tempo, facilitar crédito e tudo, para ele ir voltando à situação anterior.
Daí o que faz em 1955 lá o teto, depois sai em seguida, fica com o sabor, 45% ao ano. Então você tem um efeito de engavetamento. Quem estava correndo mais bate na parede, porque não tem crédito mais para poder remanejar, fica inadimplente, e a cadeia produtiva vai perder atrás. O mesmo erro que fizeram. A macroeconomia brasileira é um blefe. Essa economia de mercado é um blefe. Não é questão só de postura ideológica, é um blefe. Você repetir o mesmo erro. Quando você tem mudanças, os caras vêm com uma cartilinha, um manualzinho, se tem crise, tem que aumentar, fazer um choque fiscal. E não analisam a realidade. Não analisam a realidade. Então comete o mesmo. Então quando você tem mudanças bruscas no cenário econômico, que daí você tem que ter o aparato teórico, mas tem que ter a arte. Você tem que a capacidade de ver o que está acontecendo e ver o caminho. Que o Lula teve uma intuição de bom senso. Ele teve em 2008 isso aí. Então quando vem aqui, o país já caindo, sem ter investimento, sem nada, deve ser dar um baita choque de crédito. Os bancos travam o crédito, o choque tarifário. Daí você tem que produzir isso aí, 8% de queda do PIB. Né? Os mesmos erros e em cima da mesma visão de mercado. A macroeconomia brasileira é um blefe. É um blefe. Quando vem Samuel Pessoa aí, com as histórias dele aí, de vez em quando, ontem tinha uma entrevista boa do Luiz Carlos Mendonça de Barros, trazendo um pouco de racionalidade aí para... Mas não são questões ideológicas, são questões objetivas de como que se gerencia o país, que os caras vão pela ideologia, sabe? Vão pela ideologia e vem pelo manualzinho. É um mantra. Vale lembrar que em 2008, na crise lá nos Estados Unidos, quem salvou os bancos da falência generalizada foi o Estado, uma intervenção estatal. Nós temos aqui uma pergunta da Eda Ayad, Palestina. Creio que ela... Quem é o sionismo no Brasil? O sionismo no Brasil. O sionismo acabou com o Brasil? Não. Eu tenho amigos judeus de ótima posição, mas a colônia judaica do Rio de Janeiro é um horror. Pegar a colônia libanesa aí, ver o que o Haddad sofre lá no Monte Líbano, lá também não é fácil não. Mas aqui você teve, eu andei escrevendo lá sobre, não é o fato de ser judeu não, é o fato de ter um grupo lá, o domínio judiciário do Rio de Janeiro, tem o Fux também, tem aquele Tajiba, mas não, o sionismo não vamos por aí não. Vamos por aí não. É que nem a maçonaria você tem a maçonaria tem para todo lado, mas você não tem uma articulação assim, conspiratória. Aí é mídia mesmo que leva. Agora o rabino do Rio lá é uma desmoralização para a cultura humanística judaica. O cara é um horror. O cara que leva o Bolsonaro, o pessoal que passou pelo Hitler leva o Bolsonaro e aplaude lá, devia ser secreto pelos próprios judeus aí, sabe? Tem uma pergunta aqui que é: quem financia o movimento Acredito? Quem está por trás desse movimento? Eu não sei especificamente, assim, mas você tem, nos Estados Unidos, se você for pegar 64, os mais velhos se lembram das marchas Deus pela Família, vinha para cá um tal de Padre Peyton, que era o rearmamento moral. Quem bancava era um grupo de escoceses católicos americanos que tinha uma empresa chamada W.R. Grace, que tinha aqui as concessões da Caterpillar, tudo. Então você tem lá nos Estados Unidos essas figuras aí, os irmãos Fox aí, que bancam uma parte do pessoal. O próprio Instituto Milênio, em certo momento, ele reeditou o IBAT, tem essa memória lá atrás, lá, pegando os grandes investidores para tentar criar uma ideologia na imprensa. Né? São grupos americanos, assim, mas individuais, né? Mas não saberia dizer especificamente no Podemos quem que é? Não é daquele Flávio... Eu acredito no Podemos. Acredito. Eles são muito primários, parece muito aquela visão americana da missão global, sabe? Mas eu não saberia dizer quem é o grupo especificamente que banca. Duas questões assim mais de estratégia. Não?
ela pede para você falar um pouco sobre essa situação da Embraer. Se eu não me engano, se eu consigo ler aqui, Nilma, acho que é Nilma, e a Elisa pede para você falar um pouco sobre o problema do nióbio brasileiro. Então, o nióbio, a Embraer, ela conseguiu nesse período aí, a Embraer é um investimento público, que quando foi para o setor privado, ela ganhou uma dimensão maior. Mas a Embraer ela foi criada a partir de toda uma estratégia daquele brigadeiro multinegro lá que traz dos Estados Unidos, né? De você ter o CTA, você ter o ITA, você tinha vários pequenos fabricantes de aviões aqui que foram centralizados na Embraer. Durante um período dela estatal, ela foi muito judiada, porque ela era utilizada pela aeronáutica como uma maneira de driblar restrições orçamentárias. Mas ela acumulou uma tecnologia excepcional. Mas o que acontece? A lei anticorrupção pega um caso isolado dela nos Estados Unidos e coloca um interventor americano aqui nela. E esse interventor acesso a todas, como a Petrobras vai fazer aí agora, acesso a todas as informações estratégicas. Então, você fecha o mercado, a não ser que você se associe a uma empresa americana. Uma associação desproporcional. Então, esse é um fator. A empresa avançou mais no campo tecnológico brasileiro, o investimento do país durante décadas vai ficar a reboque de uma mãe dele. Em relação ao eu tenho as maiores dúvidas. Nessa bibliografia que eu estou lançando do Walter Magalhães Salles, CBN é do grupo. E lá atrás, quando começa a exploração do nióbio, que era era de uma estatal mineira que dá concessão para o Moreira Salles, né? Tinha um pouco de urânio no meio. E a legislação impedia que você tirasse o urânio tinha que ir para o setor público. E houve uma grande negociação na época, ali de Almeida Magalhães, Milhões de Pedreira, tudo. Como era muito difícil a extração do urânio, eles pagavam o equivalente ao preço internacional do urânio. É um produto que serviu para ter importância para liga de ferro e tudo, mas eu não consegui. De vez em quando eu vejo essas denúncias da extensão, da importância estratégica do nióbio. Você tem outros metais raros aí, principalmente em área de energia, que são relevantes. Eu não consegui ainda ver onde que está essa grande conspiração, a não ser os negócios lá do Laércio, lá atrás, aí, com os exploradores de nióbio. Mas essa visão, esse ponto estratégico, eu já ouvi de militares isso também, mas eu não consegui entender ainda a partir do levantamento que eu fiz da história inicial do grupo e da maneira como eles desenvolveram formas de utilização do nióbio. Eu não vi ainda esse risco estratégico. Um pedido aqui para lembrar que foi que quem acabou com a taxação sobre distribuição de lucros das empresas foi o Fernando Henrique Cardoso. Creio que é a questão dos dividendos, aquela lei. Isso é um escândalo. Você pega o escritório, ele tem despesa com pessoal, em vez de pagar o salário e ter o desconto na fonte, tudo, ou pagar toda. Eu fiz um cálculo uma vez no congresso de fiscais lá de Recife, lá. A sonegação, não é sonegação, o não pagamento de impostos aí por esses escritórios é um negócio escandaloso. Esse é um dos pontos centrais aí que a gente vai ter que discutir no próximo governo, que é impor uma taxação, porque não pagam nada. E você tem um modelo lá que uma parte do que sai distribuído entra como despesa. Eu sei que a tributação vai para zero, ou perto de zero também. Essa aí é uma das grandes fontes de redução da receita, uma das grandes fontes de injustiça tributária hoje é essa tributação mesmo. É o problema da elisão fiscal, né? Isso. Uma vez o secretário da Receita Federal, Everardo Marcel, disse que no Brasil as 500 maiores bancos, empresas transnacionais praticamente não pagavam impostos pela elisão fiscal. Eu vou contar um caso aí que vocês verem que lá atrás
um fiscal da Receita de São Paulo descobriu uma jogada do Santander, uma jogada, uma só, 1 bilhão. O que ele fazia? Ele pegava várias empresas embaixo da conta do Santander e fazia uma espécie de swap. Se tal empresa desse prejuízo, o dinheiro que fosse para aquela empresa ia a título de investimento e reduzia o lucro dele e o pagamento de imposto. Esse sujeito ele entra na condição, perde em algumas instâncias, daí ele viu que não ia prosperar, ele como pessoa física abriu uma ação popular. Um cara fantástico, ele tem que pegar o nome dele. E a ação popular veio caminhando, ele morre no meio do caminho. Daí o Ministério Público assume. A hora que chega no STJ, 1 bilhão. O STJ anula porque não tinham recolhido as custas. R$1.000. Sendo que o Ministério Público não tem que pagar custas. Daí o assunto ia morrer aqui quando uma procuradora substituta, daquelas minuciosas, viu o caso e daí resolveu receber o caso. Daí o caso volta para São Paulo, ele entrou com uma grava aí, junto à presidência do STJ, pediu apoio da Procuradoria para assistir nesse tema, um caso de 1 bilhão. Um caso. Então, vocês imaginam o que tem de elisão aí por conta dessas manobras. E agora vai dizer que um ministro anula um caso de 1 bilhão porque não foram recolhidas as custas de R$1.000, sendo que as custas nem eram devidas, porque pode não ter corrupção, pode ser que aquele automatismo de um sistema judicial que você tem 500.000 ações aí, vem uma ação popular e o cara já acha, não quer se dar o trabalho de analisar, de estudar, mas isso aí é uma operação de 1 bilhão, porque calhou de cair com uma procuradora minuciosa lá, vocês imaginam o que é esse setor. A Juliana Medeiros, jornalista, volta ao tema das eleições. Ela tem uma parte aqui que eu não entendo direito, a letra, deve entender, mas é o seguinte, ela diz, temos 2 cenários. Um é o Lula preso, liderando todas as pesquisas e uma situação completamente anormal e podendo trazer uma vitória mesmo com ele preso. Seria uma desmoralização, um fenômeno internacional impressionante. E o outro é o fato de que as intenções de voto se diluírem dos demais candidatos, trazendo a possibilidade, eu não estou entendendo direito a letra, estou tentando interpretar aqui, me perdoe, mas não quero deixar de fora, a possibilidade que nesta diluição haja algum tipo de radicalização que possa favorecer um candidato à direita. Você tem essa possibilidade? Algo mais ou menos assim. Perdoe, Juliana. É uma possibilidade grande. Essa história de achar que o Bolsonaro vai diluir com o tempo aí, a votação dele, principalmente em setores mais jovens, é uma votação muito sólida. Né? Ele é um risco efetivo, né? A irracionalidade no ponto máximo aí. Né? Agora, essa diluição, quer dizer, se você for pegar alguns analistas, cientistas políticos, eles dizem o seguinte, não, no final vai vigorar o que vigorou em todas as eleições, e o que acontece também na Europa, os partidos consolidados, que tem mais, acabam indo à frente. Então, nesse quadro, seria para o segundo turno com o candidato do PT e com o Alckmin. Agora, eu não sei se com essa diluição que você tem do mercado de opinião, com essa radicalização, eu não sei se essa regra vai ser seguida também. Essa que é a dúvida. Se essa regra for seguida, na reta final, o Alckmin sobe, o candidato do Lula sobe e vamos para o segundo turno. Mas nós estamos numa situação hoje, em termos de opinião pública, totalmente anômala. Então, o Bolsonaro é efetivamente um risco. É efetivamente um risco. Uma pergunta que permite já você caminhar para uma reflexão de encerramento da sua apresentação, porque fala em projeto de país. Não está assinado, mas diz o seguinte, como pensar um projeto de país, né, num país sem lideranças da elite do atraso, aí bota entre parênteses a questão da burguesia nacional desde os anos 50, em outras palavras, sem uma social-democracia,
sem empresários nacionalistas. Já encerrando aí que entra, eu acho que tem muita gente aqui das universidades, da UNB, entra a responsabilidade da universidade. Hoje, o último centro de pensamento, com todos os problemas que tem nas universidades, são as universidades. Nós montamos um projeto brasileiros dentro do GGN para tentar juntar as propostas que tem. Não faltam propostas. Em 2014, eu ajudei o pessoal aqui do CGE, eles montaram um programa de governo. Não era para nenhum candidato especificamente, mas era para... cabia para Dilma, né? E pegaram e foram buscar na universidade. Então você tinha propostas de desenvolvimento regional, você tinha propostas de financiamento de explotação, você tinha propostas de financiamento de infraestrutura, propostas para todo lado. Foi consolidado num documento que eu falei, nossa, aqui não vou acabar a eleição, ela já, no dia seguinte, não precisa nem esperar dia primeiro, já sai andando. Mas ficou perdido aí nos caminhos da burocracia. Nós montamos uma parceria com a ANDIF, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino aí, e 5 universidades elas estão montando seminários em cima de pontos específicos. Eu estou em sexta para Belém do Pará, que vai ser um sobre desenvolvimento regional. Aqui em Brasília, sobre a reforma do Estado. Então, eu acho que a universidade hoje ela tem um papel central. Os partidos políticos, eles perderam a capacidade de pensar projetos do país, embora o PD tem um bom instituto lá, que é o Instituto Pessoal Abramo, mas é o único. Né? Você não tem think tanks assim, que pense o país, o Senado hoje, o Congresso é uma pobreza monumental. Você tem uma burocracia muito esclarecida no BNDES, se estimulada, sai atrás de soluções. A própria Petrobras aí, você tem uma área técnica muito boa lá, capaz de... Mas você tem que ter o acúmulo de bons projetos, e aí é o papel da universidade. Esses avanços, essas maluquices aí de AGU não, CGU, com Polícia Federal invadindo universidades, tudo é porque eles sabem que a luz pode vir daí. É o último ponto de resistência e é um ponto em que a luta é central, que é uma luta de projetos e de ideias. Eles têm a força, não têm as ideias. As ideias se resumem aí a esse padrão Globo News de factóide, repetir mantra. Então é um desafio para os intelectuais. Eu acho que os intelectuais voltam a ter um papel relevante. Aí foram deixados de lado durante um bom período, mas é a hora de mostrarem, de trazerem à tona esses projetos do país. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Queríamos agradecer a presença de todos vocês que atenderam essa convocação para participar dos diálogos contemporâneos. A série segue, é um espaço vital, muito importante para nós, especialmente nesse momento. E agradecer muito ao Macide. Realização: Associação Amigos do Cinema e da Cultura.